A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 14. O título do capítulo é A Vitória de Jonatas sobre os Filisteus. A gente vai fazer a leitura e o estudo do verso 1 até o 23, porque o capítulo é bem grande, eu dividi em duas partes, né? E os assuntos do vídeo de hoje serão a fé de Jonatas e oração de condição. Então aqui nós vamos ver o exemplo lindo de fé do Jonatas e que tipo de oração ele fez para ser correspondido por Deus, né? A gente vai perceber aqui no estudo de hoje que ele fez uma oração de condição. Você que já assiste meus vídeos há algum tempo, você já deve ter ouvido falar sobre a oração de condição, né? Tem vários exemplos na Bíblia sobre esse tipo de oração. Mas se você nunca ouviu falar sobre esse tipo de oração, fica até o final para aprender com a palavra de Deus um tipo de oração de condição. E ela é muito eficaz, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus. A guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. Então a gente vê o Jonatas aqui, pela palavra de Deus, tanto com essa leitura de hoje como a leitura do capítulo passado, que a personalidade dele, o Jonatas é um homem de atitude, né? Ele não espera muito pelos outros, não. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele executa, né? Então, se você é assim, isso é um atributo, tá? Muito importante você ter atitude. Mas que nas suas atitudes, você faça igual o Jonatas, que você coloque Deus em tudo, tá bom? Porque o Jonatas, ele tomava atitude, ele pensava em fazer algo e fazia sempre uma oração para ver se Deus era com ele, tá bom? Então, é muito importante você tomar atitudes direcionadas por Deus. Amém? Tem muitas pessoas que tomam atitude direcionadas pelo seu coração, pelos seus desejos, pelos seus impulsos e acabam pecando. Mas aqui o Jonatas tomava atitude que Deus aprovava, tá certo? Então ele queria combater os inimigos e ele chamou o seu pajem de arma e vai bolar um plano para poder vencer mais uma guarnição dos filisteus, porque ele já tinha vencido uma no capítulo anterior, né? Verso 2. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aia, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então aqui o Jonatas já tinha partido escondido, né? Ele não falou pro seu pai. Foi só ele, seu pajem de armas, e Deus e muita fé para combater os filisteus. Olha só que homem corajoso, né? Nós temos que ter coragem para vencer os nossos problemas, né? Se você ficar só escondido no teu quarto, se você ficar esperando as coisas acontecer, Deus dá de mão beijada para você, não vai acontecer nada, tá? Deus precisa da sua atitude para ele te ajudar, tá bom? Deus vai preparar tudo para você, mas é necessário que você tenha atitude, tá bom? Da mesma forma, Jesus Cristo falou aos seus apóstolos, deu o comando para eles: ide e anunciar o evangelho a toda criatura, né? Se eles não tivessem ido, não tinha como a gente ter o evangelho hoje. A gente tem o evangelho porque eles foram, eles tomaram a atitude de ir e anunciar a palavra a toda criatura. E por isso nós temos a palavra de Deus, porque eles foram, eles cumpriram o comando do Senhor, tiveram atitude. Então tem atitude. Você precisa pagar conta? Trabalha, se esforça, faz hora extra. Deus vai te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Se você tem que estar doente, você tem que ir no médico, tem que buscar um tratamento. E faz o natural, que o sobrenatural Deus vai fazer na tua vida, né? Se os médicos não tiverem como curar você, o próprio Deus vivo vai curar você, amém? Então, tem atitude. Vamos buscar o Senhor, tá bom? Tá vendo o seu casamento ir para água abaixo? Não desiste, luta, faz ele dar certo, tá bom? Vê tudo que a palavra de Deus ensina sobre como um casamento deve proceder e começa a fazer isso, tá certo? Começa a elogiar sua esposa, começa a elogiar seu esposo. Tudo que você faz, que o seu parceiro está reclamando, para de fazer as coisas que ele está reclamando, dá atenção, observa o que eles estão falando com você e toma uma atitude de transformar, tá certo? Se você mudar, as coisas vão começar a encaixar, vai começar a dar certo e vai tudo correr bem. Mas se você continuar sem atitude, vai continuar tudo do mesmo jeito e a tendência é piorar, tá certo? Verso 4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar as guarnições dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e era o nome de uma Bozes e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de frente de Micmas, e a outra
para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, obrará o Senhor, nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então aqui o verso 6, ele mostra a fé do Jonatas. Jonatas é o contrário do Saul, né? A gente viu no capítulo anterior que Saul ficou preocupado porque o exército estava diminuindo e ele teve a fé dele estava na quantidade de homens e não no Deus vivo. Já o Jonatas é diferente. Só ele e o pajem de armas dele, ele foi com fé. E ainda disse para dar coragem pro amigo dele, pro pajem de armas lá, né? Que carregava as armas do Jonatas. Olha, fique em paz, que o mesmo Deus que dá vitória para nós em um exército, ele também pode dar vitória para nós em poucas pessoas. Tanto faz a quantidade de pessoas. O que dá o segredo da vitória é a fé em Deus, né? É Deus que dá o poder, é Deus que dá a vitória. Então o Jonatas, ele sabia essa chave, ele tinha esse segredo para ele. E ele compartilhou com seu amigo para ele também ter essa fé. Porque se os dois fossem na mesma comunhão, tudo daria certo. Mas se o Jonatas fosse sozinho e não compartilhasse a fé dele com seu pajem de armas, muito provavelmente o seu pajem de armas ia fugir, ia correr e não ia dar tudo. E tudo que eles planejaram aqui ia dar errado, né? Mas como os dois estavam com a mesma fé, eles conseguiram. Então na casa de vocês estejam na mesma fé, na mesma comunhão, né? Se você coloca um objetivo e todos orem por esse mesmo objetivo, lutem por esse objetivo, e vocês vão alcançar. Mas se cada um tiver seus próprios caminhos e propósitos diferentes, dificilmente vocês vão alcançar, tá certo? Então tenham comunhão. A fé, as pessoas unidas, tanto em casa como na igreja, tem um poder enorme, tá certo? Abre portas para nós que vocês nem imaginam. Porque o mundo celestial, os anjos do Senhor, eles vão começar a trabalhar ao nosso favor, porque nós estamos orando. Quando a gente liga aqui na terra, é ligado no céu. Amém? Então, o verso 6 aqui, leio na casa de vocês, que é o exemplo de fé. Tenham essa fé que o Jonatas tinha. Não importa a quantidade de pessoas, não importa se você está sozinho, onde você estiver. Se você tiver fé em Deus, você será vencedor. Verso 7. Então, o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Aí o pajem de armas falou: Estou contigo. Ele viu essa fé linda assim. Quando a gente vê uma luz resplandecendo, brilhando, a gente é atraído para essa luz, né? Então ele viu o Jonatas com essa fé, com essa determinação. Ele falou: Eu vou com você, cara, porque você vai vencer. Eu tô vendo Deus dentro de você. Tamo junto, vamos nessa. A gente vai vencer esses filisteus aí. Então tem pessoas assim que acreditem no seu potencial, que têm a mesma fé, que sabem que Deus está com você, tá certo? Aí vocês vão conseguir vencer todas as adversidades da vida. Verso 8. Disse, pois, Jonatas: Eis que passemos aqueles homens e vos descobriremos a eles. Se nos disserem assim. Agora aqui vem a oração de condição, tá? Vocês viram que Jonatas tinha fé. Agora ele vai fazer uma oração aqui para saber se Deus realmente está com eles nesse negócio que ele propôs em fazer, tá bom? Às vezes você tem uma viagem, você quer trocar de serviço. Isso aqui é perfeito para você que não ouviu uma palavra, que não teve nenhuma revelação para você, você não sabe o que Deus quer que você faça. Então faça oração de condição para você descobrir qual que é a vontade de Deus na tua vida, tá? Então o Jonatas, ele vai se apresentar. Eles não iam chegar escondidos, eles iam se apresentar diante dos filisteus. Aí dependendo da reação dos filisteus, eles iam saber se Deus era com eles ou não, né? Vamos ver aqui o que ele vai propor para Deus, né? Verso 10. Aqui, ó, perdão, verso 9. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Então aqui, ó, se eles pedissem para eles ficarem parados, né? Era para eles desistir, eles não iam atacar os filisteus, né? Agora, o verso 10 vai falar aqui a condição que ele propôs para ver se Deus era com eles, né? Verso 10. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Olha só então aqui, ó. Se os filisteus, quando eles se revelassem a eles falassem assim: Vem até nós, era sinal que Deus já tinha entregado, que eles iam ser vencedores daquela batalha. Então essa é a oração de condição. Ele propôs uma condição a Deus. Se Deus realizasse conforme o que ele pediu, é porque Deus já estava com ele. E ele seria vencedor. Então isso aumentaria a fé dele e ele conseguiria realizar a guerra, a vitória contra essa guarnição dos filisteus, né? Verso 11. Descobrindo-se ambos, eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis
que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. E aconteceu exatamente como Jonatas propôs a Deus, né? Os filisteus pediram para que eles fossem até eles. Então aqui é um sinal que Deus entregou eles na mão deles, né? Verso 13. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas. E o seu pajem de armas os matou atrás dele. Então a estratégia que eles usou aqui de batalha, né? Vocês já viram que ele fez oração de condição, então ele já tinha confiança que Deus estava com eles. E a estratégia de luta dele: o Jonatas ia na frente, o pajem de armas atrás, ele que estava com as armas, o pajem, né? Então, como ele estava desarmado, os filisteus eles não esperavam um ataque do Jonatas, né? Então, quando eles chegaram próximos do Jonatas, o Jonatas trepou neles, pulou em cima deles e derrubou os dois. Enquanto os dois estavam no chão, o pajem de armas pegou a espada e matou os dois, tá certo? Então, eles fizeram essa estratégia várias vezes na guarnição aqui, e eles vão vencer bastante soldado aqui, a gente vai ver, né? Verso 14, perdão. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Então aqui, por uma grande extensão de terra, eles venceram 20 soldados só com essa estratégia. Eles se apresentavam, eles falavam: vem até nós. O Jonatas ia desarmado na frente, derrubava os dois soldados, que a guarnição deles ficava de 2 em 2, né? Eles derrubavam dois e o pajem de armas ia matando eles no chão. E funcionou, e venceram 20 soldados dessa maneira. Verso 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem e que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aia: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Verso 21. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam deles, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. Então olha só como essa atitude de coragem do Jonatas, né, despertou, abriu o momento certo para que o Saul, com seu exército, terminasse de vencer a batalha, né? Porque ele colocou medo no coração dos filisteus. Porque a atitude dele com o pajem de armas dele, de derrotar eles de 2 em 2, quando chegou alguém lá depois e viu aqueles 20 mortos, eles ficaram espantados. E houve um rebuliço no meio do arraial dos filisteus. E o rei Saul se aproveitou desse rebuliço, dessa confusão que estava entre os filisteus, para poder atacar eles e vencer. E Deus deu essa grande vitória ao povo de Israel, né? Então olha só como a atitude de um homem pode fazer a diferença numa nação, né? A fé de Jonatas foi tão poderosa que abriu brecha para o exército israelense atacar e vencer os filisteus. Então que na nossa fé abra caminhos, abra as portas para dar uma vitória para sua família, para dar uma vitória no seu serviço, para dar uma vitória para qualquer coisa que você se propõe a fazer, tá certo? Mas principalmente que a sua fé seja usada para batalhar
no reino de Deus, para conseguir almas para Jesus. Então vamos anunciar o evangelho com fé, peça sinais, pode pedir, porque Deus, ele não é Deus de confusão, ele gosta de ter certeza que você tenha fé nele. Então, se você está com dúvida em alguma coisa, faça uma oração de condição e Deus vai ser com você, tá certo? Como ele foi com Jonatas. E você vai ver o poder de Deus na sua vida e você vai trazer muitas almas para Jesus Cristo através do que você se propor a fazer. Se você se propor a fazer coisas para o reino de Deus, pode pedir sinais que eles serão realizados, tá certo? Agora, quando a pessoa pede sinal para coisas materiais, para interesse pessoal, pode ser que não aconteça, tá certo? Mas eu já vi muito testemunho assim, do exemplo do amigo meu, ele queria comprar um carro e ele era muito específico, ele queria um Corolla, mas tinha que ser tal ano, tal cor, tantos quilômetros, e ele falava: Senhor, se for para ser meu, tem que ser todas essas qualidades aqui. Deus no mesmo dia preparou para ele esse carro do jeito que ele queria e num preço que ele desejava, e deu tudo certo, porque ele fez uma oração de condição: Senhor, se tiver todas essas condições, é porque o Senhor está comigo, eu vou comprar, vai dar certo. Ele comprou e ficou muito feliz com o carro. E acontece também para as coisas materiais, mas use principalmente para coisas espirituais, tá certo? Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim, pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.